Ok. Bom, na semana passada, como eu estava falando para vocês, a gente começou a falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o texto que é cobrado na redação do Enseja. E aí eu comecei a trazer para vocês algumas dicas em relação às partes do texto. Falei que a divisão básica do texto começa com aquela divisão que a gente conhece de uma forma geral, né? De uma forma mais simples. Início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí depois eu fui mostrando para vocês, no decorrer das aulas, como que se estruturava, no decorrer da aula, como se estruturava cada parte desse texto, né? Aí eu mostrei aqui para vocês sobre a introdução, isso na semana passada, né? Que esses 3 tópicos aí, a apresentação do tema, o link entre os períodos e a tese, que é basicamente o nosso ponto de vista, que se divide em 2 ideias, 2 pontos de vista, é o que estrutura o nosso parágrafo de introdução. E esse parágrafo, ele tem, em média, 6 linhas. É bom sempre a gente lembrar que a parte principal desse parágrafo é a nossa tese, ou seja, o nosso ponto de vista. A gente não pode iniciar um texto sem apresentar qual é a nossa visão sobre aquele tema, tá? E aí eu dei a dica para vocês de fazerem a pergunta: qual é a causa desse problema, né? E quando você pergunta isso, você chega a uma resposta. Essa resposta vira a sua tese, vira o seu ponto de vista, tá? Isso foi o que a gente viu semana passada. E aí, só para recapitular, passamos em frente, mostrei aqui um exemplo de introdução para vocês, dividindo nas 3 partes, né? Apresentação, o link. O link nada mais é do que a ligação, né? Entre a primeira parte e a última. E a tese. E aí, passamos para o desenvolvimento, que nós vimos também na semana passada. Esse é dividido em 4 partes, né? Não mais em 3. O tópico frasal. Expliquei para vocês o que era. Tópico frasal, esse nome é estranho, né? Nome feio pode causar dúvida na gente. Mas é muito simples. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo, querido. Então, quando a gente ouve um nome assim, tópico frasal, parece que é uma coisa muito diferente, muito difícil, mas não, é simples. Nada mais é do que você retomar aquilo que você já falou anteriormente lá na introdução, na sua tese, no seu ponto de vista. Lembra que eu falei que a gente divide em 2 o ponto de vista? Primeiro e segundo? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai retomar com outras palavras. Retomar é falar a mesma coisa com outras palavras, tá, pessoal? Você vai retomar o seu primeiro ponto de vista. Uma frase curta, por isso é chamado de tópico frasal, porque é uma pequena frase, tá? Então, escreve uma frase curta, retomando ou repetindo com outras palavras aquilo que você disse anteriormente. Depois, você passa para a explicação ou a defesa. Aí eu falei para vocês, explicação ou defesa nada mais é do que você dar uma justificativa, um porquê, né? Ali você, no tópico frasal, você apresentou qual é o ponto de vista. Depois você vai justificar. Por que que você acha aquilo? Porque, dependendo do tema, você vai dar a sua versão. E aí, depois da explicação, você mostra uma comprovação. Aí é que entra o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento de outras áreas, né? Lembra que eu falei com vocês que aqui é para usar um intertexto, como está aí na tela para vocês. Então, intertexto é o quê? É uma citação, é um dado, é uma definição, é um exemplo. Tudo isso pode ser considerado elemento de comprovação. Então, dei um exemplo
em relação àquele tema ali, aconteceu um fato que eu me lembro em relação àquele assunto. Eu vou usar ali para comprovar o ponto de vista que eu apresentei. E depois uma pequena frase, que é a frase de fechamento. Tá bom? Bom, até aqui nós fomos na semana passada. E aí eu fechei também com um exemplo de parágrafo de desenvolvimento. Agora, ficou faltando para a gente, isso daqui é o outro exemplo, ficou faltando para a gente falar sobre o parágrafo de conclusão. Eu tinha até combinado com vocês de que eu iria passar uma proposta, ou duas, pelo grupo, para que vocês pudessem treinar, mas eu achei melhor passar isso nessa semana, porque aí vocês já teriam visto toda a estrutura da redação e poderiam fazer a redação de forma completa, tá? Então, introdução e desenvolvimento. Chegamos à conclusão. A conclusão é o nosso último parágrafo, tá? O último parágrafo, ele, como naturalmente a gente sabe, ele fecha a redação, mas ele tem alguns elementos obrigatórios, tá? Isso é importante a gente destacar. Que elementos seriam esses? Como eu disse para vocês também na aula passada, a redação do Enseja, ela segue os mesmos moldes da redação do Enem, tá? Obviamente, devido às proporções, ao nível de dificuldade. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda, querida. Então, o que seria fator de obrigatoriedade dentro do contexto da prova de redação do Enem e do Enseja? Tem uma palavra chamada competência, que é muito utilizada no nosso meio de avaliação, que quer saber de você, depois de ter falado aquilo tudo ali, o que você pode propor, né? E é logo no parágrafo de conclusão que você vai dar essa proposta, tá? Então, você falou sobre um problema gravíssimo, igual a gente mencionou nos exemplos da semana passada e vai finalizar hoje aqui a nossa redação, que foi a violência contra a mulher. É um problema grave. Você, no decorrer do texto, falou sobre o problema e falou qual é a sua visão, quais são os seus argumentos, a sua opinião sobre aquele problema. Agora, quando chegar na parte final, na parte de conclusão, você vai mostrar para o seu corretor o seguinte: o que pode ser feito hoje para mudar essa realidade? O que eu posso propor para reduzir o número de casos da violência contra a mulher? Então, você vai criar uma proposta de solução. A banca do Enem e do Enseja chamam de intervenção. Essa proposta de intervenção quer saber de você o que você pode fazer para resolver o problema que você apresentou, tá? Então, é você inventar algo que seja, obviamente, coerente com o que você tinha falado anteriormente, mas principalmente que seja possível de ser realizado, possível de ser colocado em prática, tá? E outro, você não pode atentar contra os direitos humanos nessa proposta. Imaginem só, você está dizendo, a gente está falando sobre violência contra a mulher, e aí você coloca como proposta de solução que os bandidos, essas pessoas que atentam contra a vida de uma mulher devem ser mortos, devem ser levados ai, meu Deus, fugiu o nome. A penalização de morte, tá? Nesse caso, você está atentando contra os direitos humanos. Por quê? Porque não existe pena de morte no Brasil, tá? E atentar contra a vida do outro, independentemente se ele errou ou não,
não está na nossa Constituição. Então, foge dos direitos humanos. É importante que a gente pense nisso, tá? Você não pode propor algo que fuja em relação aos direitos humanos. Ok? Então, vamos pensar aqui na estrutura do parágrafo de conclusão. Primeiro tópico. Retomada da tese. Lembra que eu falei com vocês? A tese, ela é apresentada lá na minha introdução. Então, eu disse quais são os meus pontos de vista na introdução. Agora, eu vou voltar e vou reafirmar aquilo que eu disse, tá? Então, lá, só para a gente relembrar, tá? Vamos ver aqui o que a gente colocou lá atrás na nossa introdução. Ó, aqui está a tese, esse roxinho aqui embaixo. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Eu disse que há uma supervalorização do homem em relação à mulher e as penalizações, elas não são eficientes e são lentas. Aí eu tenho que agora produzir, voltando lá na conclusão, eu tenho que produzir uma retomada da tese. O que eu vou fazer? Eu vou reafirmar exatamente isso que eu acabei de ler, tá? Com outras palavras, mudando, obviamente, algumas situações, mas reafirmando, dizendo a mesma coisa com outras palavras, ok? Então, não tem mistério, vocês estão vendo? Muita coisa a gente acaba repetindo na redação. Não existe receita de bolo, mas existe toda uma forma de organização que faz com que a gente não precise ficar quebrando a cabeça tanto assim. É só a gente se adaptar, tá? Então, muito bem. A primeira parte, retomada da tese, foi. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem aí, tá? Eu estou falando aqui, vocês estão quietinhos, mas tendo alguma dúvida, podem chamar, por favor. Aí a gente entra no tópico de número 2, que é a proposta de intervenção. Bom, eu disse para vocês, proposta de intervenção e proposta de solução, né? São coisas que são muito parecidas. Você tem que dar uma proposta para resolver aquele problema. Só existe uma pequena diferença. Intervenção significa você propor algo para minimizar, para reduzir o problema, não necessariamente para acabar com ele, tá? Porque existem problemas que você não vai conseguir acabar de uma hora para outra. Geralmente, os problemas que aparecem como tema de redação, eles são problemas sociais, são problemas complicados de serem resolvidos, igual violência contra a mulher. Não dá para se resolver esse problema de uma hora para outra com uma única solução. Então, o que você vai fazer? Você vai apresentar uma proposta de intervenção, que é o quê? Uma ideia para tentar, pelo menos, diminuir o problema. Pode não resolver completamente, mas ele vai reduzir o problema apresentado. E eu destaquei ele aí, coloquei esse círculo, por quê? Porque esse destaque é necessário uma vez que a proposta de intervenção ela é fundamental no parágrafo de conclusão. Se você não colocar essa proposta, o seu parágrafo vai ficar vazio, tá? Ele é praticamente elemento obrigatório do parágrafo de conclusão. É preciso que vocês deem uma proposta, tá? E aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de como que essa proposta pode ser elaborada, tá? Vejam comigo aqui. Há vários elementos que podem compor uma proposta de intervenção. Primeiro, o agente. O que é o agente, pessoal? Agente é aquele que age, aquele que vai ficar responsável por colocar aquela minha proposta em prática, né? Então, vamos dizer o seguinte. Estamos no momento de pandemia. Eu dou uma proposta de intervenção relacionada à questão da saúde pública no Brasil e quem vai ser o agente dessa proposta de intervenção?
tem que ser os órgãos responsáveis pela saúde. Então, você vai colocar ali como agente o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde do município. Qualquer um desses elementos será o agente da sua proposta. Serão eles que ficarão responsáveis por colocar a sua proposta em prática, tá? Então, é sempre importante vocês lembrarem. Qual vai ser a ação que eu vou dar? Aí é o segundo tópico, tá? Ação e agente. Esses dois tópicos, eles estão diretamente relacionados, tá? Ação e agente. Cláudio, quer falar alguma coisa? Não? Não, não. Desculpa. Nada. Voltando então, agente e ação são elementos diretamente relacionados. A ação é a sua ideia. O que você vai propor para resolver aquele problema? Ou para diminuir o problema, tá? E aí, depois você vai dizer quem vai ficar responsável por aquela solução, tá? A ação é o quê? O que vai ser feito. E o agente é o quem. Quem vai ficar responsável por colocar isso em prática? Até aí tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Não? Maravilha. Então, continuando aqui. Eu falei qual vai ser o agente. Qual vai ser a ação? Agora, eu posso dizer também qual vai ser o meio ou qual o modo que eu vou utilizar para colocar aquela ação em prática. O que é o meio ou modo, Renan? Como? É o como isso vai ser feito. Eu disse, deve-se instituir um auxílio emergencial na cidade de Petrópolis e a prefeitura deverá ficar responsável por essa instituição no período da pandemia. Eu disse, o que? Qual vai ser a minha proposta, né? Instituição de um auxílio emergencial. E quem vai ficar responsável? A Prefeitura de Petrópolis. Aí eu tenho o terceiro tópico. Como que isso vai ser feito? Aí você vai falar. Isso vai ser feito através da captação de recursos do governo federal para a organização das estruturas de saúde do nosso município enquanto perdurar a pandemia. Ok, eu disse como. Buscar a captação de recursos por meio do governo federal, tá? 3 tópicos obrigatórios. Às vezes você consegue substituir um pelo outro ou juntar um no outro, ok. Mas é importante que eles estejam ali para que fique claro a sua proposta, tá? Então, só recapitulando. Agente é o quem. A ação é o que vai propor. E o meio ou modo é o como isso vai ser feito. Ok? A última parte de todos os elementos aqui é o efeito. O efeito é o seguinte: efeito é com que objetivo eu estou propondo isso, tá? Então, já dei todos os detalhes ali. Falei da ação, que é o auxílio emergencial, o quem vai ficar responsável, Prefeitura de Petrópolis, como? Através da captação de recursos do governo federal, e agora o efeito, com que objetivo? Com o objetivo de reduzir o número de famílias que estão passando necessidade no período de pandemia por conta do alto índice de desemprego. Ponto. Eu dei os 4 elementos para a minha proposta de solução, tá? Para a minha proposta de intervenção, sem nenhum detalhe, tá? Vamos dizer assim, nenhuma enrolação, sem encher linguiça. Fui direto ao ponto, tá? Isso configura, pessoal, o que a gente chama de detalhamento.
é o detalhamento obrigatório da sua proposta. Não basta você dizer qual é a proposta, você precisa dar aqueles pormenores, aquelas informações importantes ali, tá? Dando esse detalhamento todo que eu mostrei, a sua proposta de intervenção vai ficar perfeita, tá? E aí, por fim, você fecha a sua redação com uma frase curta também, a frase de fechamento. Desse modo, o problema relacionado à desigualdade social, ou ao desemprego, ou à fome na cidade de Petrópolis será reduzido gradativamente, será diminuído aos poucos, será resolvido de maneira gradativa. Enfim, a forma como você vai colocar de forma curtinha, objetiva, uma pequena frase, tá bom? Vamos ver o exemplo, então, de um parágrafo de conclusão, que é o parágrafo de conclusão daquela redação que a gente analisou na semana passada da violência contra a mulher, tá? Olha só, a primeira parte, que é a retomada da tese. Olha só o que ele falou. A violência contra esse setor, qual é o setor? As mulheres, né? A figura feminina. A violência contra esse setor, portanto, ainda é uma realidade brasileira, pois há uma diminuição do valor das mulheres, além do Estado agir de forma lenta. Veja só, tem as duas frentes aqui, que foi falada lá na introdução. Quando ele diz há uma diminuição do valor das mulheres, significa que há uma supervalorização dos homens. Ele disse que havia supervalorização dos homens na introdução. Aqui ele só inverteu, para não repetir, né? Ele disse há uma diminuição do valor das mulheres. E a segunda ideia, segundo ponto de vista, além do Estado agir de forma lenta. Reproduziu a tese. Perfeito. Rapidinho, de forma curta. Agora, ele vai começar com a proposta de intervenção dele, tá? A proposta de intervenção com todos aqueles elementos. Vejam só. Para que o Brasil seja mais articulado, o Ministério da Educação, ele começou com um agente. Veja aí, eu coloquei entre parênteses. Agente. Ele começou a proposta de intervenção dele falando quem é que vai ficar responsável por colocar a proposta dele em prática. Vai ser o Ministério da Educação. Muito bem. E aí ele dá um detalhamento. Quem é o Ministério da Educação? É o órgão responsável pela gestão dos sistemas educacionais no Brasil. Esse detalhamento aqui, como eu disse para vocês, faz parte, mas não é obrigatório. Você já colocando o agente é suficiente na prova do ensejo, tá? Aí vem a ação. O que ele vai propor? O Ministério da Educação deve instituir nas escolas que as aulas de sociologia, história e biologia enfatizem a igualdade de gênero. Essa daqui é a proposta de ação que ele está dando. Então, ele já deu para mim o agente e a ação, tá? Continuando. Deve instituir nas escolas que as aulas de sociologia, história e biologia enfatizem a igualdade de gênero por meio de palestras, materiais históricos e produções culturais. Aí está o meio ou modo. O que isso significa? O como. Como que essas aulas vão enfatizar a igualdade de gênero? Através das palestras, através de materiais históricos, através de produções culturais, tá? Então, já tem os 3 elementos básicos aqui, falta um, né? Tem agente, ação, meio modo. Quem, o que e como. Agora falta o último, o efeito, que é com que objetivo. A fim de amenizar e futuramente acabar com
o patriarcalismo. Olha só, ele deu uma proposta de solução completa, com todos aqueles elementos que eu mostrei para vocês, tá? Só que de forma bem simples, bem objetiva. Ele falou que é o Ministério da Educação, deu a ação dele, disse como que isso vai ser feito e por quê, com que objetivo isso vai ser feito. Pronto, é o suficiente, tá? Seria suficiente. O autor dessa redação aqui quis dar uma segunda proposta mais genérica, mais simples. Isso já não é obrigatório, tá, pessoal? O importante é vocês darem pelo menos uma proposta de intervenção completa, que resolva o problema que você apresentou, tá? Mas aí você vai pensar, poxa, Renan, eu apresentei 2 problemas. A minha primeira proposta resolveu o primeiro problema, mas não resolve o segundo. Aí o que você pode fazer? Dar uma segunda proposta. Não precisa ser completa, igual essa primeira, mas você pode dar uma segunda. Foi o que o autor dessa redação aqui fez. Olha, além disso, cabe ao governo estadual, em parceria com ONGs, aí ele deu um outro agente, encaminhar mais rapidamente os casos de agressões às delegacias da mulher, havendo também a fiscalização severa do andamento dos processos. Veja só, essa segunda proposta aqui, ela está mais relacionada com aquela segunda ideia que ele deu, que era qual? A ideia de o Estado estar agindo de forma lenta. Ele está dando uma proposta para que isso se acelere, para que isso mude, né? Mas não obrigatoriamente completa com todos aqueles elementos anteriores. Ele só deu o agente à ação e pronto. Aí agora ele fecha com a frase de fechamento. Desse modo, os empecilhos que impedem a redução dos casos de violência contra a mulher serão minimizados. E assim ele fechou a redação dele. Ok? Queridos, alguma dúvida aí? Ficou claro? É muita informação, né? Só na prática que a gente vai começar a perceber se as dúvidas surgem ou não. Então, é importante que a gente, a partir de agora, comece a trabalhar. Tem muita gente perguntando, mas o Enseja vai ser adiado, não vai ser. Pessoal, a princípio... Quantas linhas que deve fazer? O máximo de linhas é 30, tá? Máximo de linhas. Você vai ter lá uma folha de redação numerada até o 30. Isso é importante porque, Renan, cheguei na linha 30, mas eu não coube a minha redação inteira. Não tem jeito, tem que caber. Não passa das 30 linhas, porque a sua redação só vai ser corrigida até a linha número 30, tá? Bom, eu estava falando da questão da data. Vai ser adiado? Não vai. Gente, a gente tem que trabalhar com a hipótese de que vai acontecer, mesmo diante de tudo isso aqui. Enquanto não houver uma confirmação de que foi ou não foi adiado, a gente precisa trabalhar com a data que a gente tem. Então, a gente tem um pouco mais de um mês para a prova. Então, é um mês para vocês trabalharem aí, de alguma forma, a produção de vocês. Então, esses 15 minutos finais que nós temos aqui, nós vamos fazer um esboço, uma espécie de resumo do que a gente precisa para estruturar o nosso texto, com um tema qualquer, tá? Então, vejam só, vou abrir aqui uma janela. Esse é o meu rascunho, tá? O rascunho da minha redação. Bom, agora eu vou pensar aqui num tema. Olha, o tema que caiu na redação, numa redação passada aí de um dos exames, foi intolerância religiosa. Vamos falar sobre intolerância religiosa. Muito bem. Aí, a gente tem que começar por onde? Pela introdução, né? Então,
na minha introdução, qual é o primeiro passo? A gente tem que colocar aqueles 3 tópicos, né? Tópico número 1, apresentação do tema. Tópico número 2, as 2 teses, né? E depois a gente faz um link entre os dois. Muito bem. Então, vamos pensar aqui. Para apresentar o tema, o que eu posso utilizar para falar sobre o assunto intolerância religiosa? A gente pode pegar qualquer conhecimento que a gente tenha, tá? Qualquer coisa que seja de um conhecimento de uma disciplina, que seja um conhecimento de mundo que a gente tenha, um conhecimento histórico, tá? Por exemplo, um conhecimento que é bastante comum para cada um de nós e que deve ser levado em consideração. A nossa legislação, a nossa Constituição, tá? Lá na lei, na Constituição de 1988, nós temos como direito assegurado a liberdade de crenças e de cultos religiosos. Então, ninguém é obrigado a ter A ou B religião. E você pode exercer a sua crença da forma como você quiser, como direito assegurado pela Constituição. Desde que você não desrespeite ao outro, isso é um direito assegurado. Então, olha só que conhecimento interessante que a gente tem. A Constituição de 88 assegura a todos os indivíduos o direito de liberdade de crenças. Então, eu vou usar esse elemento aqui como elemento para eu apresentar o tema, tá? Mas eu só estou fazendo o meu rascunho. Então, eu vou colocar aqui. Como eu posso apresentar meu tema? Falando da Constituição de 88, que dá direito à liberdade de crenças. Perfeito. Coloquei aqui no meu rascunho, tá? Agora eu preciso pensar na minha tese, tá? Ah, Renan, mas tem o link. O link a gente só faz depois que a tese está pronta, né, gente? Como é que a gente vai fazer o link entre um e o outro sem a tese, tá? Então, a gente vai pensar aqui na tese. A tese, ela é dividida em 2 pontos de vista, lembra disso? Então, eu vou colocar aqui, ponto de vista 1. Eu preciso saber como que eu vou criar a minha tese número 1. Aí eu uso aquela pergunta de apoio que eu falei para vocês lá atrás. Pergunta de apoio a pergunta de apoio segue o seguinte: quais são as causas desse problema? Qual é o problema? A intolerância religiosa. Então, quais são as causas da intolerância religiosa no Brasil? Existem várias causas. Eu vou selecionar 2, tá? Por exemplo, a primeira causa é a falta de diálogo e de respeito entre as pessoas de religiões diferentes. Beleza. Esse é o meu ponto de vista. Uma das causas da intolerância religiosa é que não há diálogo, não há respeito entre as pessoas que têm religiões diferentes. Muito bem. Aí eu preciso ir para um segundo ponto de vista. Qual vai ser o meu ponto de vista número 2? Aí eu refaço aquela pergunta.
Quais são as causas da intolerância religiosa no Brasil? Aí uma segunda causa, por exemplo, o medo que muitos têm de denunciar atos violentos o medo que muitos têm de denunciar atos violentos. Muito bem. Por que que isso daqui é um ponto de vista número 2? Muitas pessoas que sofrem violência, intolerância religiosa, principalmente as religiões de matriz africana, isso acontece de uma forma muito constante. Essas pessoas, elas têm medo de denunciar com medo de represálias, de novas represálias, de sofrerem outros tipos de violência no futuro. Então, ao invés de elas colaborarem para que aquela situação não aconteça, elas acabam potencializando o fato, tá? Então, eu já dei aqui 2 pontos de vista, ok? Minha base está pronta. A base da minha introdução está pronta. E agora eu vou pensar aqui no meu link, né? No link entre introdução e tese. Como eu posso ligar a introdução, que fala sobre os direitos da liberdade de crenças, ao ponto de vista que eu apresentei ali? Eu posso falar que, embora seja um direito, na prática, no dia a dia, esse direito não é respeitado, tá? O direito constitucional não é respeitado. E aí eu preciso agora criar a minha introdução com essas informações aqui, tá? Esse é o meu rascunho. Agora eu vou criar a minha introdução. Vamos lá. Ponto número 1. Como é que eu começo a minha introdução? Parágrafo, né? Dando espaçamento. Aí eu vou para a apresentação do assunto, que é a questão da liberdade de crenças que a Constituição apresenta. Então vamos lá. No Brasil, vou colocar de uma cor diferente aqui. No Brasil, a Constituição de 1988 assegura a todos os cidadãos a liberdade de crenças. Ponto. É simples assim, ó, tá? No Brasil, a Constituição de 88 assegura a todos os cidadãos a liberdade de crenças. A minha primeira parte, que é essa daqui, já foi, tá? Agora eu vou para o link, ok? Aí eu coloco aqui uma outra cor para diferenciar. Porém, nota-se que esse direito não é respeitado, uma vez que os casos de intolerância religiosa
acontecem de forma constante em nosso país. Viu? Complementei fazendo um link, dando a possibilidade de agora eu apresentar a minha tese. Então, eu vou fechar o meu parágrafo de introdução com a tese agora, tá? Com os 2 pontos de vista. Então, vamos lá. Isso acontece porque há muita falta de diálogo e de respeito entre as pessoas de diferentes religiões. Além do fato de que aqueles que sofrem atos violentos não denunciam, muitas vezes, essa prática. Ou seja, coloquei os 2 pontos de vista, a falta de diálogo e de respeito, e depois a não denúncia, né? Assim ficou pronto o meu parágrafo de introdução da minha redação sobre intolerância religiosa. Ficou claro aí para vocês, pessoal, como é que é o passo a passo, o que deve ser feito? Ficou? Alguma dúvida? Eu acho que essa é a primeira parte, né, a parte fundamental. Muita gente tem dificuldade de começar a redação. Então, você conseguindo começar essa redação, você consegue também depois desenvolver as suas ideias. Você já tem as ideias prontas ali. Agora é só colocar em prática, tá? Então, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês esse material todo aqui agora, lá no grupo para vocês, e vou disponibilizar 2 ou 3 propostas de redação, como eu tinha combinado semana passada, só que eu preferi deixar para essa semana para vocês fazerem a redação completa, tá? Um dos temas vai ser esse, intolerância religiosa. Vocês não precisam necessariamente usar essa introdução aí, não. Criem a de vocês, podem até aproveitar alguma coisa, se for o caso, mas fiquem à vontade para criar a redação de vocês, e aí depois a gente, em algum momento que a gente tiver a oportunidade, a gente conversa sobre isso. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a gente lá. Ok? Ok. Então é isso, queridos. Foi bom estar aqui com vocês novamente. Em breve a gente se vê, se Deus quiser. Bom final de semana para todo mundo. Promete.